Olá, você novamente aí no canal Gerando, muito bem-vindo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do movimento. Vamos lá? Bom, vamos dar um passo a mais agora, né, nos estudos dos movimentos. Vamos para o movimento circular, sendo que ele se divide em dois, assim como o movimento uniforme e uniformemente variado. A gente pode dividir o movimento circular em movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado. Tá? Essa aula, esse vídeo de hoje, né, melhor dizendo, esse vídeo de hoje vai ser um pouco mais didático, tá? Ele vai ser um vídeo em que eu vou estar explicando detalhadamente como que funciona o movimento circular. Espero que você preste bastante atenção. E ele vai servir como base para as próximas questões que a gente vai estar resolvendo. Tá? Então fica bem ligado. E nas próximas questões eu vou estar sempre indicando esse vídeo, se tiver alguma dúvida, porque nos próximos vídeos eu serei mais direto. Esse vídeo eu vou ser bem mais didático para a gente estar aprendendo o movimento circular. Tá bom? Eu vou colocar essa questão, né? A gente vai resolver ela do movimento circular uniforme. Porém, eu vou estar explicando, né, o que é o movimento circular e como ele como funciona o movimento circular, tá? E depois a gente retorna essa questão, ok? Então a questão 10 é assim, ó. Um motociclista percorreu um trajeto circular obedecendo a seguinte função no Sistema Internacional de Medida: θ igual a 12 mais 3t. Considerando o início do trajeto como ponto zero, calcule o deslocamento angular que ocorreu em um tempo de 10 segundos. Bom, um exercício bem didático esse aqui, para a gente estar começando a fazer os estudos de movimento circular, tá? Porém, como eu falei, eu vou dar uma explicação didática de como que ocorre o movimento circular, para a gente estar se familiarizando com esse tipo de movimento, ok? Bom, o movimento circular. A primeira coisa que nós devemos nos preocupar é fazer algumas revisões, por exemplo, ângulo ou varredura de ângulo, né? Como é que a gente define ângulo, tá? Bom, o ângulo, como a gente está tratando de um movimento circular, né? E ângulo a gente mede arcos, né? Medidas centrais do arco, né? A gente vai definir ângulo assim, ó. Revisão, tá? Para quem já está acostumado com isso, pode pular essa parte, tá bom? Mas vamos lá. Então, o ângulo, ele é uma medida, né, entre duas semi-retas, né, ou segmento de retas, né, pode ser segmento de retas ou semi-retas também, tá? A gente consegue definir ângulo, tá? Entre um ponto A e B, né, o ângulo é essa medida aqui, tá? Vamos acostumando a fazer a medida sempre começando nesse sentido, né? Sentido anti-horário, tá? Vocês vão ver futuramente que por que a gente sempre mede o ângulo no sentido anti-horário. Mas o ângulo, ele é representado assim, ó. Esse ângulo ali, ele é representado da seguinte forma. Assim, tá? Pode ser A ou B, tá? Aquele ângulo ali. Você pode ver problema que representa assim. Ou o próprio ângulo O aqui, tá? Pode ser assim também. Coloca uma letra e o chapéuzinho em cima, tá? Ou ainda por letras gregas, que geralmente é definido
a gente vê mais ângulo ser representado por letra grega, geralmente um alfa ou um beta, ok? E aí, como eu estava dizendo, se você pegar um ângulo, imagina que a gente tem a reta aqui na horizontal, tá? E a gente quer medir o ângulo aqui, ó. Opa! Os ângulos aqui. A gente não está falando de movimento circular. Então, quando o corpo está em movimento, né? A gente sempre mede o ângulo nessa parte interna aqui, ó. Essa parte interna aqui, começando dessa horizontal, ok? E contando a parte interna aqui. Imagina que tem um corpo fazendo um movimento circular, né? Aqui nessa trajetória em cima do círculo, tá? Então todo o ângulo que a gente vai medir é a partir do eixo X aqui, tá? A partir desse eixo, ok? Por que eu estou falando isso? Porque todo ângulo ele pode ser medido por dois lados. Por exemplo, esse ângulo aqui, ele poderia ser medido aqui, ó, ok? Ou aqui. Tá vendo esse ângulo aqui? A gente mede aqui, tá? São ângulos congruentes, né? Se a gente for pensar no círculo trigonométrico, ele termina no quarto quadrante, mas o ângulo de interesse nosso é sempre começando aqui, tá? Pela horizontal, beleza? A gente começa o zero aqui e vai aumentando aqui, ok? Tranquilo? Lembrando aqui, vamos lembrar agora, a gente tem ângulos medidos em graus, né? Que é o que é mais comum. A gente já está muito mais acostumado a medir grau. E tem a medida do ângulo em radiano, tá? No sistema internacional de medida, o radiano é a nossa unidade, ok? Para o sistema internacional de medida, o radiano é a unidade de medida, tá? Então, os problemas que a gente vai resolver, geralmente a gente vai resolver tudo em radianos, em vez de graus. Então, se o problema te dá alguma unidade que está em graus, você tem que passar para radiano. Como? A gente tem... Vamos relembrar aqui, para quem não viu, eu vou estar ensinando, tá? E para quem já viu, vamos estar relembrando rapidamente. Então aqui a gente tem zero, né? É o zero, melhor em cima, né? É o zero graus, tá? Aqui, começando aqui, né? A gente faz 90 graus, certo? 90 graus, ok? Continuando, a gente faz 180 graus, ok? Continuando aqui, a gente faz 270 graus e 360 graus, tá? E aí a forma de passar para radianos, a equivalência entre radianos e graus é essa aqui, ó. Pi radiano, ou seja, 1 pi radianos, né? Está para 180 graus, tá? Essa é a relação matemática entre graus e radianos, tá? Então, se você tem uma medida em graus, você passa para radianos fazendo uma regrinha de 3 simples, tá? E aqui no ciclo trigonométrico vai ficar pi sobre 2 radianos, ok? Aqui pi radianos, ok? Aqui é 3π sobre 2 radianos. E aqui é 2π radianos, ok? Tranquilo até aqui? Se perde não, hein? Vamos continuar. Só revisão, a gente tá revisando, tá? Para depois a gente estudar o movimento circular, movimento circular uniforme, logo em seguida o movimento circular uniformemente variado, tá? Isso aqui é a base, tá? Então vamos continuar. Então vamos pensar aqui agora, vamos lembrar aqui da geometria, né? Como que eu faço para descobrir o comprimento
né, de um círculo completo? Eu vou lembrar como que a gente faz para descobrir o comprimento de um círculo, né? E depois a gente vai estar estudando o comprimento de um arco, pedaços de círculo, tá? Isso é muito importante para a gente estar estudando o movimento, tá? Por quê? Porque o movimento circular, ele tem trajetória, né? Tem deslocamento. Então, como é que a gente faz para calcular um deslocamento no movimento circular? Para isso, a gente vai estar relembrando aqui um pouco da geometria do círculo, tá? Vamos relembrar aqui como é que a gente faz para calcular o comprimento de uma circunferência. É 2π vezes o raio. Vocês lembram disso? A gente multiplica 2π vezes o raio. Esse é o comprimento de uma circunferência. Por quê? Porque 2π é o ângulo de uma volta completa. A gente acabou de ver, não foi? Ângulo de uma volta completa. Certo? É uma volta completa. Então, 2π é o ângulo de uma volta completa. Lembra que aqui é 2π, é os 360 graus, 2π radianos, né? Ou 360 graus. Também o 360 graus, né? Uma volta completa. 2π é a volta completa, o ângulo, né, da volta completa. Aí o que a gente tem que fazer para descobrir o comprimento? A gente multiplica pelo raio da circunferência, certo? Aqui a gente tem o raio, né? Ok? Raio, arco circunferência. Ok? O raio da circunferência. E aí a gente consegue achar o comprimento. Por que eu falei do comprimento? Porque é muito similar à forma de você achar um comprimento de arco. Por exemplo, se eu quero achar o comprimento do arco desse valor aqui, ó, daqui, ok? Até aqui, fazer menor, aqui. Vamos lá. Como que eu faço para encontrar daqui, tá, até esse ponto B, né? Esse comprimento de arco aqui, sendo que o raio é R e aqui é um ângulo θ, ok? Como que eu faço para achar? Eu uso a similaridade aqui com o comprimento da circunferência para lembrar. Aqui é a varredura do ângulo. Tá? Se fosse um comprimento de uma volta completa, seria o circunferência, o valor da circunferência. Né? É o comprimento do círculo. Tá? Mas se for para um arco qualquer, a gente chama de S, tá? O quanto que é o tamanho desse arco, ok? É igual a θ, que é o ângulo que ele varreu, vezes o raio. Tá? Não esqueçam disso, ok? Tá? Isso daqui é muito importante para a gente estar estudando o movimento circular, tá bom? Tanto o movimento circular uniforme quanto o movimento circular uniformemente variado, ok? Tranquilo? Só uma revisão rápida, tá bom? E vamos continuando. Tá. Então, o que eu preciso que vocês entendam agora é que quando a gente está tratando de movimento circular, a gente vai, primeiramente, como todo problema de movimento, se preocupar com os referenciais. Então, o que eu faço? Eu vou anotar os meus referenciais. Eu vou colocar eixos, tá? Eu vou colocar eixo cartesiano, cujo centro dele nem sempre é assim, tá? Mas como a gente está em nível médio,
um movimento circular, a gente se preocupa em colocar plano cartesiano. Se for a gente estiver estudando um corpo especificamente e ele está fazendo um movimento circular, ou seja, uma trajetória, né, circular, cujo centro, ele tem um centro dessa trajetória, o interessante é a gente fazer o nosso referencial, o plano cartesiano, justamente no centro, né, do círculo, do movimento que ele está executando, ok? Então, aqui a gente vai ter o eixo X, né? Aqui a gente vai ter eixo X. E aqui o eixo Y, ok? Aqui é a nossa origem, 0, tá? Beleza? Aqui a gente poderia estar se preocupando com a unidade de medida para medir comprimento e distância, tá? Poderia ser metros, centímetros, tá? Em X e em Y. Daqui a pouco a gente vai estar se aprofundando nisso daqui, tá? Porém, o que a gente analisa no movimento circular é varredura de ângulo, tá? A gente tem aqui, ó. Pensa num corpo fazendo um movimento circular, como eu tinha feito. Quando a gente tem... A primeira coisa que a gente tem que se preocupar no movimento circular é a varredura de ângulo. Eu vou explicar agora por que é a varredura do ângulo, tá? Deixa eu pegar aqui. O nosso movimento, no movimento uniforme e movimento uniformemente variado, vamos só relembrar aqui, tá? O movimento uniforme e o movimento uniformemente variado, a gente tinha isso daqui. As equações, né? A função horária. S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo, certo? E no movimento uniformemente variado, a gente tinha S igual a S0 mais V0t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Ok? No movimento uniforme, a gente tinha que a velocidade é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Okay? No movimento uniformemente variado, a gente tinha que a aceleração era a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, certo? A variação do S, do ΔS é S0, só lembrando, né? S menos S0, né? Dividido pela variação do tempo, T menos T0, tá? Se o T0 for 0, fica só dividido pelo tempo, como a maioria dos problemas é. A gente define o tempo T0 como 0. Muitas das vezes a gente também define o S0 como 0. Mas a fórmula geral é essa, tá? E a velocidade é V menos V0 dividido por T menos V0, né? Essa é a definição de aceleração, tá? Para o movimento movimento uniformemente variado, a gente ainda teve a equação de Torricelli, né? Torricelli diz que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço percorrido, né? Essa é a equação de Torricelli. Isso aqui é um gráfico, isso aqui é uma equação, é uma função do primeiro grau, e isso aqui é uma função do segundo grau, né? E lembre que isso aqui é a função do espaço pelo tempo, né? Aqui é tudo em função do tempo, né? Então, para o movimento circular, é muito similar a tudo isso que a gente viu. Eu creio que não vai ter, para equações do movimento, para a função do movimento, não muda, né? Movimento circular, circular. Nós teremos similaridade com tudo isso aqui que a gente já viu até agora.
tá? Só que, qual é a diferença? A diferença é que você vai estar se preocupando com ângulo, tá? Vou até colocar em amarelo. Todos esses cálculos que serão feitos em relação a ângulos, tá? Então, tudo que a gente vai ver aqui é com relação à varredura do ângulo. Então, olha só, como que vai ficar nossas equações? As nossas equações ficarão assim, ó. O S agora não vai ser S, a gente vai tratar como ângulo, tá? O ângulo θ em função do tempo, tá? O ângulo θ em função do tempo vai ser igual a θ0, o ângulo inicial, mais a velocidade angular, tá? Que a velocidade angular aqui vai ser variação do ângulo por um tempo, para a variação do tempo, tá? Que é igual a θ menos θ0 dividido por t menos t0. Muito similar ao que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Esse velocidade aqui é ΔS sobre ΔT. O ômega vai ser Δθ sobre ΔT. A variação, né? Taxa de variação, quando a gente está tratando de um movimento uniforme. Tá? Vai ser θ igual a θ0 mais ômega t. Okay? E da própria velocidade, né, que eu defini aqui, que é o ômega. Tá? E do movimento uniformemente, esse aqui é o movimento circular uniforme, tá? E esse aqui, agora a gente vai definir as equações do movimento circular uniformemente variado. É MCUV, tá? Movimento circular uniformemente variado, ok? Nós vamos ter similarmente as equações, né? Ali o S, agora vai ser θ, então vai ser θ igual a θ0 mais ômega 0, tá? E mais a aceleração, agora vai ser a aceleração angular, a gente vai chamar de alfa, tá? A gente vai chamar de alfa, aceleração angular, t ao quadrado dividido por 2, tá? Sendo que a aceleração angular é a variação da velocidade angular dividido pela variação do tempo, ou seja, ômega menos ômega 0 dividido por t menos t0. E a nossa equação de Torricelli vai nos dar ômega ao quadrado igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 vezes alfa vezes delta θ, ok? Tudo aqui eu modifiquei para a gente se preocupar com ângulos, tá? Então essas equações aqui, ó, que é similar à do movimento uniforme e movimento uniformemente variado, a gente está se preocupando com varredura de ângulo, né? Ou seja, quanto de ângulo, posição do ângulo, né? Posição angular, né? Posição inicial angular, velocidade angular, tá? Sendo que no movimento circular uniforme a gente tem essa similaridade, né? θ igual a θ0 mais ômega t e ômega igual a Δθ por ΔT, certo? E no movimento circular uniforme, o θ é igual a θ0 mais ômega 0t mais alfa sobre 2t ao quadrado, sendo que o alfa é Δθ sobre ΔT. E a nossa equação de Torricelli para o movimento circular fica ômega ao quadrado, que é a velocidade angular ao quadrado, igual a velocidade angular inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração angular, vezes a variação do ângulo, né, a variação do ângulo no movimento, o ângulo varrido no movimento, ok? Tranquilo? É por isso que eu falei que é importante a gente começar a se preocupar com o ângulo. Começando a varredura do ângulo, sempre nesse sentido, anti-horário, tá? E começando aqui, o zero começando aqui, tá? Por exemplo, se a gente tivesse um movimento, imagine que a gente tem um movimento aqui de um corpo. Vamos pensar aqui no corpo. Aqui, ó. Imagine que tem um corpo aqui, uma partícula, um corpo, que está fazendo um movimento circular, tá? Tá bom? A gente está se preocupando com o ângulo, primeiramente com o ângulo. Então, nesse movimento aqui, se
nesse espaço, se a gente começa a se preocupar com o movimento a partir daqui, ou seja, o tempo inicial aqui, quando o corpo está aqui, for 0 segundos, então a gente tem, para o nosso referencial, um tempo, um θ, né, inicial, diferente de 0, porque o 0 está aqui, ok? Então o nosso θ estaria aqui, ó, tá vendo? Tem um θ0 aqui, ó, beleza? Tá vendo? Tá vendo aqui? Então esse θ0 ele seria diferente de 0, teria um valor qualquer, tá? Alguma coisa, então x, né? Como a gente colocou aqui o valor de θ0, no θ0, esse valor de θ0 aqui seria esse próprio valor ali, ok? Seria esse valor aqui em ângulo, que a gente não sabe, né? Poderia ser um valor qualquer que a gente colocaria aqui na fórmula, tá? Beleza? E esse θ0 é a unidade de medida desse θ0, tá? É em radianos, tá? Beleza? Se a gente estiver tratando no sistema internacional de medida. Tranquilo? Pesou um pouco, né? Mas é assim mesmo, a gente vai aprofundando cada vez mais, tá? Aí agora seria um outro passo agora. Eu vou até copiar aqui, que a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo agora o movimento circular, tá? Vamos lá. Peraí. Deixa eu copiar tudo aqui. Vou pegar aqui. E aqui a gente vai já quase finalizando já essa parte. Agora a gente tem eixos, né, ordenados. Vocês vão ver por que o eixo agora é importante a gente colocar o eixo, tá? Deixa eu afastar um pouquinho mais para cá. Pronto. Vou apagar isso daqui. Vou apagar isso daqui. Vou apagar aquilo ali. E isso aqui. Vamos pensar só naquele ponto ali agora. Esse corpo está fazendo um movimento circular, tá? No sentido anti-horário. Ok? Então, você concorda comigo que se ele está fazendo um movimento circular, ele tem uma velocidade aqui tangente ao movimento? Ele tem uma velocidade tangente ao movimento, tá? É chamada de velocidade linear do movimento, tá? Deixa eu só marcar aqui para a gente lembrar que é tangente ao movimento. Vou fazer aqui. Vamos lá. Tangente ao movimento, ou seja, o que é tangente? É que corta o círculo em um único ponto, né? Ok? Corta o círculo em um único ponto. Ver se eu consigo girar um pouquinho aqui. Aí, opa. Aí. Tá? Vou até colocar numa cor diferente. Vamos lá. Vou colocar no amarelo. Tá? Então, vou engrossar aqui um pouquinho, deixa eu ver se dá. Vou diminuir isso aqui. Aí. Então, existe uma velocidade ali que ela é tangente, tá? A gente chama de velocidade, tá? Uma velocidade v, ok? Essa velocidade ela tem uma ligação com o movimento angular que a gente está fazendo, tá? Muito simples aqui a forma que a gente vai achar ela, tá? Por isso que a gente fez aquela geometria. A geometria que a gente fez, a gente definiu que o S, né, é igual ao θ, ok? Vezes
e o raio, ok? Então S, ou seja, imagine que eu queria descobrir quanto que ele varreu, qual o espaço percorrido daqui até aqui, né? Do zero até aqui, né? É dessa forma que a gente calcula, né? Então aqui a gente tem um raio, ok? Vou até colocar ele aqui. Um raio da circunferência, ok? Opa. Um raio, né? E esse raio, ele está ligado, a gente multiplica pelo θ, né? Pela variação do ângulo, para a gente descobrir o comprimento, certo? Essa velocidade aqui, como é que a gente descobriria ela? A gente divide, tá? Por tempo. A gente divide o S pelo tempo. Se eu dividir o lado esquerdo dessa equação por tempo, eu tenho que dividir o lado direito pelo tempo também, tá? Então essa velocidade seria S dividido pelo tempo, que é a definição de velocidade, né? É igual a θ dividido pelo tempo, a gente acabou de ver. O ângulo dividido pelo tempo é a velocidade angular, ok? Vezes o raio. É assim que a gente define o valor dessa velocidade, tá? Ômega R, ok? Beleza? Tranquilo? Esse movimento, o movimento circular, tem algumas definições que a gente tem que saber a mais, tá? Que é importante a gente saber. Qual que é? Um movimento circular, ele por si só, ele é um movimento que muda a trajetória, não é? Ele muda, não é que muda a trajetória, ele muda para cada ponto, apesar do modo, vamos dizer que ele está variando o ângulo constantemente, em função do tempo, né? Apesar de que se ele fizer isso, o módulo da velocidade nunca se altera, né? O módulo da velocidade. Porém, esse vetor velocidade ele se altera. Como assim, professor? Assim, ó. Vamos dizer que a gente está analisando essa mesma trajetória, né? Com a mesma velocidade angular, tá? Em um outro ponto qualquer, aqui, tá? Ou seja, esse aqui seria análise no ponto 1 qualquer, tá? Ok? E aqui uma análise no ponto 2, beleza? Então aqui, ó, é o mesmo objeto, tá? No ponto 2, a varredura do ângulo daqui para cá é essa, né? E a varredura lá naquele outro ponto seria essa aqui, ó. Ok? Certo? Nesse ponto 2 aqui, vamos lá. A gente teria a tangente. Opa, não se preocupa não, que eu vou acertar isso daqui. A gente teria um ponto, uma tangente, né, que seria tocando ponto em um único lugar ali, certo? Então a nossa velocidade estaria para cá. É isso? Deixa eu mudar aqui. Então nossa velocidade estaria aqui. Tá? Aí. O tamanho desse vetor é o mesmo. Ou seja, ele tem o mesmo módulo, né? Porém, ele mudou a direção. Ele mudou a direção. Se ele mudou a direção, para que ocorra mudança de direção, é porque você tem, nesse movimento, aceleração, tá? Deixa eu só colocar aqui. Você tem aceleração nesse movimento, tá? Uma coisa que é importante a gente definir, como é que eu chamei de 1 e aqui de 2, eu tenho que diferenciar esses vetores, tá? Porque como a gente mudou a direção do vetor, apesar de ter o mesmo módulo, eles são vetores diferentes, ok? Esse aqui é um vetor V1, esse aqui é um vetor V2, tá?
E aqui a gente tem uma aceleração em 1 e uma aceleração em 2, porque mudou, ok? Mudou a direção também da aceleração. Porém, o módulo da aceleração ali, ó, o módulo da aceleração a 1 é igual ao módulo da aceleração a 2, aí sim eu posso chamar de uma aceleração qualquer, tá? E a mesma coisa para o vetor. Igual ao módulo do vetor 2 igual a uma velocidade v. Vetor, né? Vou colocar aqui. Ok? Esse v aqui é calculado assim, tá? Ômega r. Ok? Aí como que eu calculo essa aceleração aqui? Essa aceleração, que é essa aceleração aqui, ó, que faz mudar a trajetória, ela é calculada assim, tá? Aceleração é igual a v ao quadrado sobre o raio, ok? Essa aceleração que é responsável pela mudança da trajetória de um movimento circular é a velocidade ao quadrado sobre o raio, tá? A gente chama ela de aceleração centrípeta também, tá? A gente chama de AC. Vou até colocar aqui que fica até melhor para a gente diferenciar, tá? Aceleração centrípeta, tá bem? Ela é calculada como? Multiplicando essa velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? Ela poderia ser assim, ó, também, ó, a aceleração centrípeta, o V, como é que é o V? Não é ômega vezes o R, não é? O V não é ômega R, esse aqui não é o V, aí eu levo ao quadrado, tá? Dividido pelo raio. Então isso aqui vai me dar o quê? Ômega ao quadrado vezes o raio ao quadrado dividido por raio. Então dá ômega ao quadrado vezes raio, tá? Essa aceleração centrípeta ela é calculada como v ao quadrado sobre o raio, ou a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes o raio, ok? Ela é calculada assim, ok? Se o movimento, esse aqui a gente está tratando para movimento circular uniforme. E se o movimento fosse circular uniformemente variado, ou seja, a gente tivesse uma aceleração angular. Se a gente tivesse uma aceleração angular, a gente vai continuando, só se aprofundando, tá? Se a gente tivesse uma aceleração angular, a gente pegaria essa equação aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Movimento circular uniformemente variado, tá? E agora a gente tem velocidade angular variada no decorrer do movimento. Se a gente tem velocidade angular variada no movimento, a gente tem isso daqui. A gente passa a ser um movimento circular uniformemente variado. Então a gente divide isso aqui de novo pelo tempo, tá? Aqui a gente vai ter velocidade dividida pelo tempo, a aceleração. Velocidade angular dividido pelo tempo, a gente vai ter uma aceleração angular, que a gente chama de alfa, tá? Vezes o raio. E essa aceleração aqui, a gente também chama ela de aceleração tangencial, tá? Porque é a aceleração tangente ao movimento. Eu vou colocar ela até de outra cor aqui, ó. A gente teria uma aceleração tangencial aqui, ó. Ok? E aqui, ó. Vou afastar aquilo ali para lá. É um movimento um pouco mais complexo, né? Por isso que eu estou passando detalhadamente como que a gente define, né, os termos, tá ok? Então, ó, esse aqui é uma aceleração tangencial naquele ponto 2, ok? E aqui a gente tem a aceleração tangencial no ponto 1, beleza? E ela é calculada como alfa vezes o raio, beleza? Tranquilo? Tá vendo que a gente, essa aqui é para o movimento circular uniformemente variado e a gente tem aceleração tangencial, tá? Se o movimento fosse uniforme, se o movimento fosse circular uniforme, a gente não teria aceleração tangencial, é nula, só teria velocidade, tá? Porém, para os dois
movimentos circulares, ou seja, para o movimento circular uniforme, tanto quanto para o movimento circular uniforme, quanto para o movimento circular uniformemente variado, a gente tem a aceleração centrípeta, tá? Que ela é responsável pela mudança da trajetória, tá bem? Tranquilo? E é isso. Por isso que a gente estudou aquela geometria lá no início, para fazer essa ligação aqui entre as varreduras de ângulo que a gente vai estar estudando, tá? Para quando a gente quer calcular as velocidades do corpo lá na ponta da trajetória, ok? Ou aceleração, ou quando o movimento é circular, movimento circular uniforme, quando ele é movimento circular uniformemente variado, tá? Só mais um detalhezinho, que qual seria então a aceleração do corpo quando a gente tem movimento circular uniformemente variado? A aceleração do corpo, ela vai ser a soma vetorial das acelerações, tá? Então, se a gente estivesse aqui, ó, teria que fazer uma reta paralela a essa reta aqui, né? E outra paralela a essa tangente aqui, né? E a nossa aceleração do corpo seria a soma da aceleração centrípeta e aceleração tangencial, ok? Essa aqui seria a aceleração em 2, beleza? Similarmente para esse ponto aqui, ó. Uma reta tangente a essa, né? Outra reta tangente a essa aqui. E ali a gente teria a aceleração naquele ponto 1, ok? Aqui seria a aceleração no ponto 1. Seria a soma vetorial dessas duas acelerações. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo afastar aqui, que ficou meio... Aí, agora sim. Opa, não ficou legal. Pera aí. Afastar um de cada vez aqui. Vamos lá. Opa. Agora sim. Beleza? É isso aí. Tranquilo? Tem mais algumas informações que a gente finaliza o movimento circular, que é importante dizer, que é em relação ao seguinte: quando o corpo está fazendo um movimento circular, né? O movimento está fazendo o corpo está fazendo um movimento circular, né? Seja ele movimento circular uniformemente variado ou movimento circular uniforme. Quando o corpo completa uma volta, ele começa a repetir um movimento, não é isso? Ele começa a repetir, passar pelos mesmos pontos, certo? Então, quando ele passa pelos mesmos pontos, nós passamos a repetir o movimento. Então, o tempo que ele completa um ciclo, uma volta completa, quando ele está em movimento circular, tem um nome para isso, tá? Chama-se período. Opa! Período. Tá? Período. Período é quando o corpo, né? Quando o objeto que a gente está tratando completa uma volta, né, na sua trajetória, e ele passa a repetir. E esse período, ele tem uma definição para ele, né, que a gente chama ele de, em vez de chamar tempo em T, em segundos, minutos, a gente chama T maiúsculo, tá? Beleza? E o período T e a relação com a frequência é o inverso. O período é o inverso da frequência, tá? Ou a frequência é o inverso do período, tá bom? Então, quando a gente faz essa brincadeira aqui, deixa eu estar só duplicando essa página aqui, tá? Só um momento. Deixa eu duplicar ela aqui. Duplicar. Vamos lá. Vamos estudar agora
Deixa eu só as equações, né? A gente já chegou nelas. Deixa eu apagar aqui. V, aceleração centrípeta, V quadrado sobre R. Essas fórmulas aqui que eu acho importante. E essa aqui também. Tá. Esqueci isso aqui. E essa aqui. Que eu vou deixar aqui embaixo. E essa aqui eu vou deixar embaixo dessa. E que eu vou deixar aqui. Ué. Desceu? Vou só pensar aqui um pouquinho, tá? Opa. Ah tá, foi o período ali, né? O P. Então aqui, período. Então vamos aqui estudar aqui o período. Então o período T, que é o ciclo, né? O tempo para completar um ciclo, ele é chamado com T maiúsculo, tá? Então vamos pensar aqui. Se a gente estivesse calculando esse θ aqui fosse... Se a gente estivesse calculando tudo em função de um ciclo, né? Qual seria a velocidade num ciclo? Como que a gente calcularia o ômega, melhor dizendo? A velocidade angular num ciclo seria a volta completa de um ciclo, né? É 2π radianos, concorda? Dividido pelo período t, que é o tempo de uma volta completa, né? Então o ômega, às vezes você vai ver assim, ó, o ômega é 2π radianos dividido pelo t. O 2π sobre t radianos, tá bom? Então, a nossa velocidade angular é 2π sobre t radianos. Ok? Só que a gente sabe que o período é o inverso da frequência, né? Então, se eu fizesse aqui o período como inverso da frequência, a nossa velocidade angular, ela seria também expressa dessa forma, 2π vezes a frequência, ok? 2π vezes a frequência, né? 2π rad, tempo seria em segundo aqui, né? Seria 2π radianos por segundo, né? E a frequência é 1 sobre segundos, a dele é 2π radianos sobre segundos, tá bom? A unidade de medida aqui continua sendo radianos por segundos, ok? E aqui também radianos por segundo, né? Radianos por segundo, é a mesma coisa. Segundo, esse aqui no Sistema Internacional de Medida, tá? Beleza? Se estiver fora do Sistema de Internacional de Medida, poderia ser por minuto, por hora, e aí vai, depende do problema. E a nossa frequência, que é 1 sobre... no Sistema Internacional de Medida, né? É 1 sobre segundo, né? Porque o período é em segundos. Ela vai ser 1 sobre segundos, que também é Hertz, tá? No Sistema Internacional de Medida, a frequência é em Hertz, ok? Então a velocidade angular é 2π sobre t radianos, 2π radianos pelo tempo, né? Ou 2π radianos vezes a frequência. Tá bom? A unidade de medida é radianos por segundo. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Agora vem uma parte mais complexa do movimento, que muitos alunos têm muita dificuldade nessa parte aqui, tá? Mas eu vou tentar deixar mais clara possível, que é o seguinte. Tá vendo aqui? Por isso que eu coloquei aqui, ó, Y e X, porque aqui eu estava preocupado com a posição dela no espaço, tá? No ensino médio a gente estuda geralmente o movimento no plano, né? Aí fica mais fácil da gente visualizar isso daqui. Poderia ser num espaço tridimensional também, mas a gente vai se aprofundando passo a passo, tá? Vamos começar aqui primeiro no plano. Então, por que eu coloquei aqui no plano cartesiano x e y, né?
sei se vocês notaram, a gente está anotando aqui que a gente foi se preocupando com esse S aqui, é deslocamento, né? Velocidade desse ponto aqui, certo? Em relação à circunferência, né? Ou seja, eu quero o comprimento de arco, né? O ângulo de varredura, beleza? Ligado a esse comprimento de arco. Foi esse cálculo que a gente fez. Mas se a gente quer saber agora a posição no espaço, né? Por isso que eu coloquei o plano aqui, ó. Aqui a gente tem uma unidade de medida que poderia ser metros, centímetros, tá? E aí, como é que eu faço para achar essa posição aqui, ó? Em X e em Y, tá? Como que eu faço para achar? Por exemplo, daqui, esse aqui seria um X1, né? Porque é o do ponto 1, e aqui o Y1, tá? Como que eu faço? Tá vendo aqui? Olha só. Aqui, ó, é um movimento, forma que tipo? Um triângulo retângulo, né? Concorda comigo que forma um triângulo retângulo? Tá vendo? Esse espaço daqui para cá é o mesmo daqui para cá, né? E aqui é um triângulo retângulo. Como é um triângulo retângulo, como é que eu faria para calcular esse espaço aqui, ó? Tá vendo? Opa. Como que eu faria para calcular aquele espaço ali que seria a posição em X? Como que eu faria para calcular a posição em X? Opa. Como que eu faria para calcular a posição em X? Esse X aqui, ó, em relação a esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, né? Eu chamei de ângulo θ, né? É o cosseno do... Peraí. O cosseno daquele ângulo θ ali, ó, né? O cosseno do ângulo θ é igual... Vou fazer aqui fora, tá? O cosseno do ângulo θ é igual a cateto adjacente x1 dividido pelo raio, que é a hipotenusa, certo? Geometria, beleza? Então, o x1 é igual ao que? O raio vezes o cosseno daquele ângulo, tá? E o seno do ângulo o seno desse ângulo θ, o seno desse ângulo θ ali vai ser o cateto oposto, que é o próprio y1, que é a distância daqui para cá, mesmo daqui para cá, né? Ok? Dividido pela hipotenusa, que é o r. Então, o y1 é igual ao raio vezes o seno do ângulo θ. Ok? E aí, ó, esse valor aqui, ó, vai ser sempre o que? R vezes o seno do ângulo θ que a gente está analisando, tá? E por sua vez, aqui no eixo das ordenadas, essa posição aqui em y vai ser R seno de θ, ok? Beleza? Tranquilo? Vou tentar elucidar melhor com isso daqui que eu separei para vocês, ó. Só um instante. Olha só. Tá vendo ali? Ali a gente tem a posição, né? Ó, o x. Se o raio é 1, aqui, né? Não sei se vocês notaram que é um ciclo trigonométrico. Mas é para isso que serve ele, ó. Tá vendo? Ó, se o raio é 1, a gente vai diminuindo ali, ó, o tamanho de x, ó. Que é a posição em x. Tá vendo? Ó, posição em x. Ok? Ó, posição em x, tá? A gente sempre conta aqui, né? Vai contando aqui, ó, o θ, ó. Tá vendo? Lembra que eu falei aqui que a gente deu uma volta completa, ele começa a repetir o ciclo, né? Ele começa a repetir o ciclo, tá vendo? Então, ó, o movimento x, ó, o movimento x, ó, o que acontece? Ele vem, diminui, aí vai, começa a aumentar negativamente, né? Porque aqui é o zero, né? Tá? Depois ele começa a diminuir novamente, e assim vai. E aí começa a repetir o ciclo, ok? Mesma coisa para
Para quê? Para medida em Y, tá? Só que agora ela começa em 0, né? Que não tem medida aqui, beleza? Ela vai aumentando gradativamente até 90 graus, que é o máximo, né? E aí vai. Mesma coisa para o X, só que agora a gente está analisando o eixo Y. Quando ela passa dos 180 graus, a posição dela começa a ser negativa em Y, tá vendo? Ok? Tranquilo? Beleza? Então é isso. É isso que eu queria mostrar. Acho que deve ter ficado claro agora, né? Eu tento trazer sempre nas minhas aulas bastante animação para tentar ficar bastante claro para o aluno, ficar fácil o entendimento. E eu vou trazer uma outra animação agora, que é... Porque aqui eu estou fazendo posições, né? Só que o corpo ele se desloca em função do tempo, né? Então, eu trouxe uma animação que mostra esse movimento, né? Com esse θ variando, tá? Que tá aqui, ó. Só um momento, que tá aqui, tá? A gente vai colocar aqui, reiniciar. Tá vendo aqui? Esse aqui é a tampinha, né? Aí eu coloquei uma velocidade angular, né, de 1 radianos por segundo, tá? Com um raio de 5 metros, beleza? E a gente vai iniciar o movimento. Aqui a gente vai ver, vamos ver primeiro a posição em X, beleza? A posição em X e vamos iniciar. Aí tá aqui, ó, é o vermelhinho, tá? Ó, como que ela vai, né, tendo a posição dela em X com o decorrer do tempo. Isso aqui é uma função, tá? É uma função circular, tá? E é por isso que a gente estuda a função circular, para estudar esse tipo de movimento, tá bom? Esse aqui é o movimento, né, em X com o passar do tempo, tá bom? A mesma coisa com Y. Vamos reiniciar. Vou ver para a posição Y, iniciar. Aí, ó, tá vendo? Beleza? Aqui ele vai aumentando, né? O ângulo, cada vez que ele completa uma volta de 360 graus, né? E aqui é a posição. Se a gente colocar os dois ao mesmo tempo, olha como é que fica. Tá vendo? O máximo é 5, né? Eu coloquei o raio 5, beleza? E aqui a gente tem o movimento dos dois ao mesmo tempo. Okay? Aí a gente poderia ver as acelerações. Tá vendo? As acelerações. Né? Acelerações do movimento. Né? Em aceleração, aquilo que eu falei, como o corpo essa posição ela varia, né, com o tempo, a gente tem aceleração nesse eixo e aceleração nesse eixo, tá bom? E o modo da aceleração, olha bem o modo da aceleração, tá vendo que é constante? O modo da aceleração é constante. E sempre seria a soma das acelerações na vertical e na horizontal. Dá exatamente a aceleração centrípeta, tá? Beleza? Vamos reiniciar. Aí. Ok? Beleza? E as velocidades, também x em y, muito parecido o movimento. E é isso. Vamos voltar para o nosso problema então? Deixa eu voltar para o nosso problema. Acho que agora ficou mais didático, né, para a gente resolver. Vou só voltar aqui. Então,
voltando aqui para o nosso problema, ficou fácil resolver. A gente vai utilizar essas equações aqui, né, do movimento uniforme e do movimento uniformemente variável. A similaridade, né, para movimento circular, né, movimento circular para o movimento circular uniforme, essas equações para o movimento circular uniformemente variável, essas equações. Vamos resolver esse problema aí agora. O motociclista percorreu um trajeto circular obedecendo a seguinte função no sistema internacional. Θ, em função do tempo, óbvio, né, é igual a 12 mais 3 vezes o tempo. Considerando o início do trajeto como ponto zero, né, o deslocamento angular que ocorreu num tempo de 10 segundos é... Então, ó, lembrando que isso aqui agora, a gente acabou de ver, né? Essa daqui é a função horária do movimento, tá? E a função horária do movimento, a gente tem que... o ângulo, né? Posição do ângulo é igual a posição inicial mais a velocidade angular vezes o tempo, tá? Olha a similaridade com essa função que ele colocou ali, né? Então a gente tira aqui o θ0 é igual a 12 radianos, tá? Por que radianos? Porque ele colocou o sistema internacional, ok? O ômega vai ser 3 radianos por segundo, ok? É muito simples, a gente aqui, esse θ é em função do tempo, ou seja, θ em função do tempo vai ser igual a 12 mais 3 vezes o tempo. Esse problema é bem simples, bem didático mesmo, só para a gente começar a iniciar os movimentos. Nos próximos agora, eu vou estar resolvendo direto, tá? Se você sentir alguma dúvida, volta para essa aula aqui, ok? Então, θ de 10 segundos, que é o que ele pede, né? É igual a 12 mais 3 vezes 10. Então, θ é igual a θ, né, de 10 segundos, certo? É igual a 30, né, mais 12, 42 radianos, ok? Beleza? É tudo bem simples, né? Problema bem simples, mas deu uma aula completa de movimento circular. Espero que tenham gostado. Se tiver interesse em aula particular, tá aí o meu contato, tá? Problema... Por que o movimento circular é tão importante? Porque no nosso cotidiano, na nossa vida, né, existem muitos movimentos circulares. Aonde, professor? Movimento de uma roda, por exemplo, né? Você andando de bicicleta tem um movimento circular. Você andando no veículo tem movimento circular. O carro fazendo uma curva tem movimento circular. Motores fazem movimento circular. Concorda comigo? A maioria dos motores ele tem um movimento circular. Concorda? Né? Movimento circular onde mais? Onde mais? Você tem alguma coisa aí na sua mente que poderia? Tem tanta coisa que está ligada ao movimento circular. Eu poderia passar aqui o dia todo, né, só dando exemplos de movimento circular, né? O círculo, né, assim, a roda, né, por isso que diz que foi uma das grandes invenções da humanidade, né? E daí então o ser humano, né, o homem, né, ele vem estudando movimento circular a fundo, né? Esses movimentos que a gente está estudando até agora, né, é para a gente ter base para estudar quando a gente começar a estudar dinâmica, tá? Dinâmica e energia. Essas coisas de movimento tem que estar bastante familiarizado com você. Por isso que eu fui bem enfático em fazer bastante exercício de movimento, tá? Para que aí a gente possa estudar eles na dinâmica, nas leis de Newton, tá? Toda essa matéria que a gente viu até aqui, a gente vai estudar bastante nas leis de Newton, tá? O movimento circular é um deles, né? Como eu falei, muitos movimentos no cotidiano nosso, na vida nossa, é um movimento circular, tá bom? E é isso, espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Não esquece de dar aquela curtida, acompanhar os vídeos do nosso canal, divulgar o nosso trabalho, compartilhe bastante esse vídeo, tá? Para que mais alunos tenham acesso a esse vídeo, alunos que estão aí fazendo o Enem,
ou que está preparando para uma prova mais aprofundada, né? Também serve, ok? E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.